Shalom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu perfil. Hoje vamos falar sobre o caso do Jeffrey Hammerstein. Que está rondando a internet agora e finalmente foi posto para o público pelo governo dos Estados Unidos. E pessoal, eu já tenho conhecimento desse caso há mais ou menos 9 anos, mais ou menos. Inclusive, eu tenho um canal principal que era além desse daqui. Esse daqui, no meu caso, era o secundário. O meu primeiro canal, eu colocava todos os vídeos que eu via sobre esses casos. Eu pegava a informação e jogava no canal. Muitos dos vídeos, eles ainda subiam para a plataforma. Não tinha tanto, porém, mas não tinha tanta restrição pelo que falar, como falar, os assuntos que dá para abordar no YouTube, né? Não tinha tanto esse porém naquele tempo. Aí, à medida das atualizações, você tem agora que falar entre linhas. Você não pode falar de forma direta, porque se você falar de forma direta, você não vai ter o retorno financeiro. Isso é o mínimo. Aí, ou você pode simplesmente ter um vídeo removido na plataforma do YouTube, ou também, e tipo, sem eles vão colocar um motivo de você ter. Qual o motivo que eles colocam? Pelo menos nos casos que aconteceu comigo no outro canal. Coloca assim, a seu vídeo infringiu as diretrizes do YouTube. É sempre isso. Não tem nada que infrinja, mas mesmo assim é um tema um pouquinho mais polêmico. O YouTube, tá entendendo? Aí, pessoal, eles já cortam. E a informação que dá aquilo simplesmente removem, como também aconteceu com o Romulo Marasquim, com os canais dele, foram cortados. Agora ele conseguiu ter os canais, há um tempo atrás conseguiu ter os canais de volta. E é isso. Isso tá ficando cada vez mais difícil falar sobre esses casos nesse momento, né? Mas também, como podemos ver, os casos que antes era teoria da conspiração, que era, no caso, visto como bobagem, como brincadeira, e até que também você vê que não só faziam sentido, que na verdade eram reais, como o Bohemia Groove, como é um dos casos que eu também postei lá nesse antigo canal. Aí, no caso, como eu não tenho mais acesso ao outro canal, eu criei esse secundário para poder falar sobre essas coisas e sobre outros temas também. E sobre esse caso do Hammerstein, pessoal, eu já tenho a informação dele há muito tempo. Aí vocês podem falar assim, Andrew, mas por que tu também não postou vídeo, tu não fez alguma coisa para denunciar? Aí eu postei o vídeo. Falei sobre esses temas. Falei, deixei os documentos, mostrei as provas, mas naquele tempo o vídeo foi derrubado, o canal foi derrubado. Tanto pode até só não ser pela plataforma do YouTube em si, mas também pelo povo. O povo antigamente derrubava porque não sabia do que se tratava os vídeos. Aí, pessoal, aí denunciavam, os vídeos caíam, tá entendendo? Ou a própria plataforma mesmo derrubava porque também é um robô, né?
né, só seres humanos, a maioria do YouTube agora que controla é um robô, a inteligência artificial, que é a programação que vai lá e, tipo, se não bater com tal diretriz, o vídeo é ou limitado, ou censurado, ou é removido da plataforma, tá entendendo? E pessoal, esse caso aí, vocês podem ver a lista. Hoje vocês já podem ir lá pesquisar no Google e ver a lista dos nomes, ver os documentos, as fotos dos documentos, o próprio documento. E sim, pessoal, continuando com o vídeo, como podemos ver, é que eu tive que interromper aqui o vídeo um pouquinho, mas voltando. Como podemos ver, também tem um caso da mulher que denunciou alguns casos de, vocês sabem, né? Lá de frente a um estabelecimento lá, que eu não sei o nome, mas parece, se eu não me engano, é um hotel. Ela fala de frente, denuncia os casos, que pessoas estavam comendo carne humana e muitas coisas mais. Eu vou deixar aí o vídeo dela e o vídeo dessa mulher denunciando este caso, e também um outro vídeo que também é bem popular aí, de uma mulher também falando sobre um site também envolvendo canibalismo, tá certo? Eu vou estar deixando os dois. E também deixando um vídeo aí do Thiago Lima, tá certo? Para vocês verem de forma completa, tá certo? E também, pessoal, o mundo é muito pior do que vocês pensam. Muito pior mesmo, tá certo? Eu vou estar deixando primeiro os vídeos das duas mulheres denunciando, uma que denunciou esses casos e a outra que denunciou sobre o site, tá certo? E o Thiago Lima explicando um pouquinho mais no final do vídeo. E eu dou esse crédito desse vídeo do Thiago Lima ao Thiago Lima, né? Logicamente, vou deixar o vídeo, o canal dele também na descrição, tá certo? Desse vídeo, pois eu estou usando a imagem do canal dele, né? Tenho que colocar os créditos. E é isso, pessoal. Até a próxima e até os próximos vídeos. Se gostou, se inscreva, deixa o like, compartilhe, porque o algoritmo não vai enviar esse vídeo aqui para você novamente. E sempre verifique, sempre. Mesmo que se você já está inscrito, já está com o sininho ativado. Quando você ver um novo vídeo, sempre veja se está com o sininho ligado, tá certo, pessoal? Em breve vou trazer mais casos para vocês aqui nesse canal. Tamo junto. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! Yo no estaba enterrada en nada. Yo había contado los asesinatos, sí, pero que habían comido humanos! Se pá, eu fico muito tempo na internet, ou eu trabalho com coisas muito estranhas. Vamos lembrar que isso aqui não é a Deep Web, Dark Web, é um site. Cannibal Club. Vocês não estão preparados? Especializado no preparo de carne humana. Cannibal Club traz o que há de mais moderno em culinária experimental para os paladares refinados da elite cultural de Los Angeles. Tem a cozinha e tem os pratos. Tem lasanha de placenta. Tem até uma chefe, que é essa Sophie Lafitte. Vemos a antropofagia como uma homenagem aos mortos que renascem nos corpos de seus consumidores. Tem a proprietária, a chefe da cozinha, o diretor de arte, onde você compra a sua carne especial. E aí, enfim, tem tipo, cara! E a resposta é que no nível individual, os corpos são frequentemente entregados a eles. E, por exemplo, essa Gwendolyn, não sei o que era membro do clube, foi servida a seus amigos e parentes no clube em 2008. E ela viu como uma alternativa atraente para práticas mais tradicionais de sepultamento e cremação. Eu tô com dificuldade de entender se esse site é real, porque se for, galera, Jesus pode voltar. It's a serious question. I'm sorry. Do you think you're the devil himself?
Why would you say that? Os arquivos Epstein revelaram a podridão da elite satânica que controla o mundo. O que era teoria da conspiração, agora tornou-se misteriosamente realidade. Príncipe Andrew, fotografado em cima de uma garota menor de idade. Relatos com testemunhas de Donald Trump fazendo rituais com bebês. Celebridades se juntavam em jantares para comer carne humana. A maioria das abominações eram realizadas em um templo que ficava na ilha Epstein, um local considerado uma terra sem lei. As cores da fachada do templo os remete curiosamente ao logo da Disney, que por sinal sempre incentivou subliminarmente o sequestro e o abuso de crianças. Peter Pan aparecia à noite para levar o Andy para a Terra do Nunca, uma ilha onde tudo era permitido. Oh, ilha encantada! Mas havia uma condição para que eles pudessem entrar lá. Eles tinham que ser crianças. Adultos não entravam no local. O que estavam fazendo era condicionar as crianças que estavam assistindo o desenho a acreditarem em uma liberdade sem os pais. Quem dirá mamãe? Mamãe? Quem é mamãe? Exatamente como no filme Esqueceram de Mim, onde a predação virou simplesmente um jogo. Eu peguei você! Tudo isso com altas mensagens subliminares. Em Pinóquio, eles levam as crianças para a Ilha dos Prazeres, onde todos os dias é feriado. I'm collecting little boys, and I teach them to Pleasure Island. Every day is a holiday. O sequestrador, curiosamente, tem a mesma aparência de Peter Pan. Ever been to Pleasure Island? Porque Pan é o deus grego que toca flauta para hipnotizar. Ele é o deus da compulsão sexual sem moralidade. E a bandeira da Grécia usa o mesmo código visual que o logo da Disney e o templo de Epstein, assim como o programa de Ellen DeGeneres, onde ela e Adam Sandler se sentem à vontade para falar sobre comer pizza. Get on a boat and cruise down. Went over to their house. They made us homemade pizza, and it was an amazing time. I sat next to Bono. It was a good day. Nos novos vídeos vazados de Epstein, vemos uma garota com uniforme de marinheiro, com as mesmas cores e referências ao logo dos cruzeiros Disney. Eles estão se comunicando em códigos. Isso é um código marítimo sem jurisdição. É uma terra sem lei. O cocheiro em Pinóquio tem o mesmo sorriso do quadro no escritório de Jeffrey Epstein, o mesmo sorriso de um palhaço de circo, porque parques de diversão são os lugares principais para sequestros, onde crianças são drogadas, levadas e abusadas. E eles preparam as crianças subliminarmente justamente para isso, como por exemplo no desenho dos Minions e vários outros desenhos da Nickelodeon. E não é à toa que o logo da Nickelodeon tem o mesmo formato da ilha de Epstein. Eles normalizam essas práticas te entregando um entretenimento, e mesmo sem perceber, te tornam cúmplice de tudo isso. E sim, pessoal, eu ia terminar o vídeo por ali, mas preciso falar outras coisas para vocês, que também faz parte do caso, né? Pessoal, tenho outros 2 vídeos também para mostrar para vocês. Um é da pizza que pariu, que é um canal aqui no YouTube. Também tem outros perfis lá no Instagram e etc. Ele também tem um vídeo falando sobre isso. E mais um que eu quero colocar primeiro, que é bom ter outros pontos de vista também, né, pessoal? Sobre o mesmo assunto para pegar e chegar em uma conclusão. Por isso que eu estou colocando outros canais aqui, outros pontos de vista falando sobre isso, tá certo? Para que vocês possam ter um vídeo um pouquinho mais completo. Tem mais outros vídeos que eu também preciso fazer, né? Sobre esse tipo de tema, sobre outros temas também. E, pessoal, esse vídeo só vai ficar um pouquinho longo, tipo quase uns 20 minutos, se não uns 20 minutos. Mas é para deixar um vídeo mais completo para vocês. E também, pessoal, vou trazer aqui um canal, né, um veículo de notícias que se chama Tecmundo. Eu vou estar deixando os vídeos dele aqui também, com os créditos para eles também, tá certo? E é isso, pessoal. Falando que também tem envolvimento dele com jogos, tipo o jogo Call of Duty, que inclusive eu jogava muito. E eu tô vendo direitinho aí que é o do criador lá, que tem um criador do Call of Duty, que também tá falando sobre ele lá.
E eu vou estar deixando aqui, tomara que não dê direitos autorais, né? Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Fui. Fiquem com os vídeos. Como é que é GIFs de pornografia de Five Nights at Freddy's, envolvimento com microtransações em Call of Duty, amizade com o CEO da Activision, presidente da Rockstar e produtor de GTA, os mais de 3 milhões de páginas dos arquivos oficiais de Jeffrey Epstein liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelaram que ele consumia e enviava pornografia baseada nos jogos Five Nights at Freddy's por e-mail. Frequentava fóruns de animações adultas e Yuri no 4chan ainda em 2017. Ele ainda foi banido da Xbox Live em 2013 após a Microsoft identificá-lo como agressor sexual e encerrar a conta por assédio, ameaças e abuso contra outros jogadores. Agora, o que GTA tem a ver? Sam Houser, atual presidente da Rockstar, e Leslie Benzies, ex-produtor-chefe, estão nos arquivos e foram acusados de agressão sexual. Mas no topo, citado mais de 300 vezes nos arquivos, está Bob Kotick, ex-CEO da Activision. Ainda não se sabe se ele também esteve na ilha que sediou a rede de exploração sexual liderada pelo bilionário, mas ambos conversaram sobre economia digital, recompensas dentro dos jogos e ideias na época em que Call of Duty começou a testar microtransações. E você está acompanhando as notícias desse caso? Coloca nos comentários. E para mais notícias e curiosidades de tecnologia, vem pro Tecmundo. Mano, depois de encontrarem mais de 1 milhão de documentos relacionados a Epstein, a saga foi adiada. Caso você não saiba, Jeffrey Epstein foi um bilionário que usou dinheiro e poder para criar uma ilha do sexo. Ele foi um predador sexual que envolveu homens, mulheres e crianças do mundo inteiro. Pizza que pariu. Meus felas, e o pior de tudo é que a divulgação de mais de 300 gigabytes dos malditos arquivos de Epstein vão se estender até 2026. E isso porque mesmo o museu tendo aprovado uma lei para divulgar todos esses arquivos, muitas vítimas de Epstein viram isso e acharam que eles estão censurando demais e divulgando arquivos incompletos. Daí o Departamento de Justiça do Zema falou que vai revisar esses arquivos e soltá-los em algumas semanas. Pizza que pariu. Pizza, mas eu vi um monte de gente famosa nos arquivos de Epstein, seu fela da puta, o Trump voou no jatinho dele. Não, meu Zé Criminoso, porque é aí que o caso fica bem mais complexo. Porque nos arquivos de Epstein temos vários famosos que tiraram fotos com ele antes dos crimes serem revelados. Ou seja, fotos que foram tiradas em eventos fora da ilha, o que deixa mais difícil de saber quem sabia dos crimes de Epstein e quem não sabia. Até o Trump pediu para divulgar as fotos dos democratas ligados a Epstein, a coisa tá politicamente feia. Por enquanto só resta aguardar. Então já segue aí pra você não perder as próximas revelações da saga Epstein, meu fela. E só pra te lembrar, mesmo que você esteja do lado A ou do lado B, não dá pra se duvidar de ninguém ali não. Pizza que pariu. Mas comenta aí um famoso que te decepcionou estando no caso Epstein. E se você gosta de pizza, todo mundo preso e curiosidade, me segue. Em breve vou trazer mais casos para vocês aqui nesse canal. Tamo junto. Estejam sempre preparados. E que o Criador abençoe a todos vocês.